No vídeo de hoje vamos ver as principais vantagens das lentes telefotos, então vamos nessa! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do vídeo, depois dá uma olhada no link aqui embaixo, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o vídeo. Bom, falando de lente telefoto, ela é basicamente qualquer distância focal acima dos 70 milímetros, tá? E basicamente as lentes mais usadas telefotos são as lentes zoom, a lente 70-200, a lente 70-300, tá? A lente 100-400, dependendo, e todas essas vantagens que a gente vai falar aqui, elas podem ser utilizadas em todos esses tipos de lente, mas basicamente vamos falar da clássica 70-200, tá? E ela abrange todos os outros tipos. Bom, a lente telefoto, ela é aquela lente que dá zoom, né? Que faz tu chegar mais perto do objeto. E quanto maior o número, mais esse efeito ele é pronunciado. Por exemplo, uma lente 200mm chega mais perto do objeto do que uma lente 70mm. E uma lente 300mm chega mais perto do que comparado com a lente 200. Então, uma lente 200mm, ela te permite chegar mais perto do objeto que tu esteja fotografando sem precisar fisicamente tu se aproximar. Às vezes a gente tem um limite, né? Às vezes pode ser uma cerca, às vezes pode ser que tu está num precipício e não consegue dar mais um passo para frente, ou às vezes tu está fotografando um animal perigoso e não consegue chegar mais perto, ou às vezes tu está fotografando um jogo de futebol e tu tem um lugar específico que tu pode estar, tu não pode sair dali, certo? Então, utilizar essa lente telefoto, ela vai te ajudar bastante, né, nessas situações onde tu tem que chegar mais perto da ação, tu tem que chegar mais perto do objeto e não consegue fazer isso fisicamente. E a nossa segunda vantagem da lente 200mm ou da lente telefoto, eu vou falar aqui lentes telefotos no geral, tá? Mas sabe que quanto maior o número, maior esse efeito que eu for falar aqui nas próximas vantagens. E uma grande vantagem da lente telefoto é que ela separa muito bem o objeto do fundo, né? Quanto maior o número, mais desfoque a gente vai ter entre o objeto e o fundo, né? Mais derretido vai ser aquele fundo. E às vezes a abertura de diafragma nem conta tanto, né? Claro, quanto maior a abertura, maior o borrão de movimento, mas a distância focal, às vezes, ela tem mais importância nisso do que a própria abertura do diafragma. Então, caso tu seja uma pessoa que goste de separar bem o assunto, seja tu fotografar retratos, ou vida selvagem, ou esportes, ou o que quer que seja, produtos, tu vai conseguir uma boa separação do objeto com o plano de fundo. E por conta de ser uma lente 200mm, né, dela fazer a gente chegar bem perto do nosso objeto, ela também nos permite capturar muitos detalhes que às vezes a gente não consegue capturar ao olho nu ou não consegue chegar perto o suficiente para capturar esses detalhes, né? Às vezes pode ser uma textura de alguma coisa, pode ser uma textura de qualquer material, pode ser uma textura de um animal, pode ser a pelagem de uma zebra, ou pode ser a textura de um crocodilo, enfim, qualquer animal. Fica muito legal a gente fotografar, fazer esses detalhes dos animais, né, com essas lentes maiores. Ou pode ser tu isolar uma paisagem, isolar uma formação rochosa, ou isolar, enfim, qualquer coisa para criar uma foto que foque só na textura desse objeto. As próprias fotografias de evento, né? Tu fotografar alguns detalhes, seja alguns detalhes da mesa, alguns detalhes do próprio casamento em si, do evento, enfim, do que for, a gente consegue capturar bons detalhes com essa lente sem precisar chegar muito perto, né? Sem precisar alterar a cena em si. Bom, e uma das grandes vantagens de uma lente que vai até 200mm, 300mm,
é que ela te permite, sim, chegar mais perto do objeto, mas também ela não chega tão perto assim ao ponto de tu não conseguir acompanhar aquele objeto. E o que eu quero dizer com isso? Imagina num jogo de futebol, tu tá lá focando no atacante, certo? E aí ele começa a correr. E com essa lente tu consegue acompanhar o movimento, né? Porque vai estar todo o jogador ali dentro do teu frame, certo? Se tu tá usando uma lente mais comprida, uma lente 500mm, 600mm, tu vai estar dando tanto zoom que a partir do momento que ele começa a se mexer, tu não consegue mais acompanhar. Porque cada micro mexida na câmera, o plano de foco da lente é tão fino, né, que cada mexida assim na lente, tu já perde completamente a noção de onde tu tá, certo? Então, uma das vantagens de ser uma lente telefoto, mas não ser tão comprida assim essa lente telefoto, é de tu conseguir acompanhar o objeto que tu está fotografando, caso ele se movimente. Bom, e a gente já falou das lentes grande angulares, né, que elas deixam o primeiro plano e o plano de fundo cada vez mais longes, né? A lente telefoto ela faz ao contrário, ela deixa a perspectiva cada vez mais perto. E isso pode ser muito benéfico para vários estilos de fotografia. Isso se chama compressão da lente, tá? Quanto maior o número da lente, mais ela comprime a imagem, tá? Ela vai achatando assim todos os planos e vai deixando tudo meio que no mesmo plano, digamos assim. Então, se tu vai fotografar numa região montanhosa, uma fotografia de paisagem, e tu quer mostrar que aquele fundo lá é uma montanha gigantesca, que ela tem imponência, talvez a lente telefoto ela te ajude a contar mais essa história. Ela consegue trazer a montanha mais perto e isso dá a impressão de que a montanha é maior, tá? E essa é uma técnica muito utilizada também por quem gosta de fotografar a lua, certo? Quanto maior a lente telefoto, maior a lua vai aparecer na tua foto, porque é a mesma coisa, tu está comprimindo, né? Então todos os planos eles estão ficando cada vez mais perto da tua câmera, da tua lente. E isso pode ser usado em retratos, pode ser usado em fotografias de produto, arquitetura, enfim, é uma infinidade de possibilidades, mas a lente telefoto ela comprime a imagem, certo? Basicamente ela traz o fundo mais para perto de ti e deixa esse fundo maior. E cabe a ti saber como usar isso de maneira criativa. Bom, e como a gente já falou do desfoque de fundo, normalmente uma lente 70-200, uma lente 70-300, ela tem uma boa abertura do diafragma. E isso faz com que a gente consiga desfocar mais o fundo, né? Ter um fundo mais borrado. Essa é uma das grandes vantagens também, porque uma lente mais longa que isso, ela começa a perder muito a abertura do diafragma. O que nos leva também para a nossa próxima vantagem, de novo com a abertura do diafragma, é poder ainda fotografar em baixa luz, tá? Ela é uma lente telefoto que nos permite fotografar numa condição que tu não tenha tanta luz disponível, certo? Por conta dessa abertura do diafragma. Se a gente usa lentes muito compridas, 400, 500, 600 milímetros, elas são lentes f4, f5.6, f8, tá? Tu não consegue uma lente 600mm f2.8, porque aí a lente teria que ser gigantesca para acomodar esse monte de vidro dentro dela. Então, a lente 70-200, 70-300, ela é um meio do caminho entre o telefoto e ainda assim conseguir ter uma boa abertura do diafragma, e nisso impacta de tu conseguir um fundo mais borrado, né, um fundo mais derretido, e também fotografar em lugares que tenham menos luz do que um dia ensolarado, por exemplo. E, de novo, comparando uma lente 70-200, uma lente 70-300 com as lentes maiores, a gente ainda assim tem uma boa portabilidade. Eu sei que é uma lente que ainda é grande, né, uma lente pesada, mas se comparada com as outras lentes telefotos, a gente pode considerar ela uma lente compacta. Então ela é mais fácil de tu levar na bolsa, de tu levar na mochila, ou na própria câmera mesmo, e utilizar essa lente de uma forma mais ágil, digamos assim. Tu consegue ainda segurar a câmera, só a câmera e a lente, não precisa de um tripé, um monopé para segurar uma lente maior,
tá? Então essa é uma das grandes vantagens de uma lente até 200, 300 milímetros. E outra grande vantagem é que ela é uma lente que serve para uma infinidade de fotografias, tá? Ela pode ser uma lente que usada principalmente para retratos, tá? Uma lente usada para eventos, lente utilizada para paisagem, como a gente já falou, lente utilizada para fotografias de esporte, fotografias de vida selvagem, enfim, fotografias de arquitetura. Ela é uma lente que pode ser usada em todos os estilos de fotografia, tá? Sem medo de errar, utilizando todas essas vantagens que a gente já falou, certo? É questão de tu saber qual é o resultado que tu quer chegar na fotografia e utilizar a ferramenta certa, a lente certa, para chegar nesse resultado da forma mais fácil possível. E caso tu queira aprender mais sobre as lentes, o que faz cada lente, como é que elas funcionam, ou aprender a extrair o máximo do equipamento que tu já tem e aprender a fazer fotos lindas, as melhores fotos da tua vida, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, tem o link que vai te levar para a página do Método 20, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!